Então, assim, hoje a gente está conversando sobre esses três temas aí. E já é macroeconomia. Já é um momento em que a gente está tratando de um outro capítulo da economia. Um capítulo que não foi explorado pelo equilíbrio geral, a não ser através da aplicação dos seus dogmas. Nós já discutimos aqui esses dogmas quais são, né? São dogmas ligados ao comportamento e o papel da moeda, e dogmas quanto à relação entre gastos e arrecadação. Então, as relações circulares entre arrecadação e gasto também são perdidas na análise neoliberal, e a análise estática exige, portanto, superávites a cada momento. O que, na verdade, a gente deve buscar são otimizações intertemporais, ao longo do tempo, né? Você tem possibilidade de você, se é possível isso, você governar uma economia de maneira que ela tenha o seu ótimo numa dinâmica intertemporal. E o neoliberalismo ele peca quando ele aplica indiscriminadamente os postulados dele de superávit. Então, essas duas questões, a moeda e a maneira de tratar a política fiscal e a monetária, em última instância, fazem com que a macroeconomia seja uma música de uma tecla só. Você está olhando para a inflação, se houver aumento de inflação, e se desencadeia automaticamente mecanismos de aumento da taxa de juros para combater. Mais recentemente, hoje teve uma reunião, por exemplo, lá nos Estados Unidos, do Federal Reserve, para definir a nova taxa de juros. E a discussão lá é uma discussão que se opera sobre expectativas, né? Vocês sabem. Então, já não é nem o passado que explica. Portanto, não há mais um empírico palpável que te faça tomar decisões científicas com confiança. O próprio neoliberalismo evoluiu para uma dimensão onde vale tudo. Então, o fundamento é que se houver um aquecimento de emprego, isso também ameaça a estabilidade econômica, na medida em que conspira para um aumento de demandas e, portanto, sobre uma pressão de curto prazo sobre preços, lá nos Estados Unidos. Essa é a preocupação. Mas isso é uma especulação, porque não há nenhuma garantia de que a renda pessoal disponível vai ser canalizada exclusivamente para consumo. Pode ser que um pedaço dela seja para investimentos pessoais. Não estou falando da aplicação financeira, não. Seja reforma de uma casa, seja coisa desse tipo. Não há nenhuma garantia de que você vai pressionar esta ou aquele mercado. E não obstante, você aumenta a taxa de juros por um indicador macroeconômico. Então, na média, você erra sempre. Você pode, inclusive, se você houver complexidade na economia, complexidade no sentido de que não se trata numa tribo africana que troca produtos de subsistência, mas numa economia industrial, financeira, complexa, internacionalizada, é muito mais difícil você evitar os pontos limites. Portanto, o aumento dos desvios padrões. E aí, com isso, você erra mais. Um ajuste dessas políticas macroeconômicas, monetária e fiscal. Então, qual seria o ideal? O ideal é que a gente começasse uma conversa sobre a dificuldade econômica, olhando e tentando entender o que ela é do ponto de vista macroscópico, quer dizer, quais são as evidências macroscópicas que a gente tem de variações na atividade econômica, e depois tentar entender quais são os fundamentos e as causas microscópicas. Aí sim, fazendo um paralelo correto com o que faz a física newtoniana. Então, quando a gente caminha em direção dos microfundamentos, a gente tem que explicar o macrofundamento, que é o efeito macroscópico. A gente nem sempre percebe as causas microscópicas. Elas são o reino da complexidade é muito maior junto às causas microscópicas do que nos fenômenos macroscópicos. Então, quais seriam os fenômenos macroscópicos de um aumento de atividade econômica? Ao longo da vida, vocês vão aprender a entender isso como uma percepção de como também está quente ou frio, como está úmido ou seco. Vocês vão desenvolver o olhar ao longo da vida e vocês vão perceber como que estão variações. E, cara, no início do ano agora está diferente. Vocês vão perceber as variações de atividade econômica. Mas ela se manifesta rapidamente em indicadores.
Então, por exemplo, o indicador de emprego e renda costumam ser indicadores que rapidamente refletem uma potencial retomada e aumento do frenesi econômico. Então, o trânsito na cidade fica muito pior. É um efeito de, vamos dizer assim, de outubro a dezembro, quando as famílias correm para as compras de Natal e que ocorre um certo burburinho na cidade. Isso já é um sinal de aumento da atividade econômica. Então, assim, todo mundo percebe quando a coisa está fervendo. E a gente também percebe quando a coisa está muito fria. A atividade, ela, quando desacelera, aumenta o número de desempregados, os indicadores rapidamente pioram, e piora também a renda. Por quê? A renda é um produtório, vamos dizer assim, no domínio do trabalho, ela é um produtório dos salários médios pelo número de trabalhadores empregados. Então, assim, se cair o número de trabalhadores empregados, cai a renda também, automaticamente. Mas não é só isso. Você pode até a taxa de decréscimo do trabalho ser maior, mas você também acompanha um decréscimo da renda, do salário médio. Porque na medida em que aumenta o desemprego, aumenta também a pressão pela diminuição dos salários. Então essas coisas andam juntas e elas se somam historicamente. Né? Então a gente consegue, eu queria que vocês começassem a perceber já, desde já, tentar entender como se dá essa dinâmica de atividade econômica. No Brasil, nós tivemos um crescimento econômico e, portanto, um aumento da atividade econômica contínua, de ano a ano. Não é de mês a mês, porque a atividade econômica ela obedece uma flutuação das estações do ano. É incrível isso também, né? Mas ela também obedece. Por quê? Porque tem ciclos da soja e do milho, por exemplo, que fazem toda a diferença. Então, entre outras, muitas, mas também a própria sazonalidade do consumo, dos gastos de turismo, de ocupações adicionais em determinados lugares. E aí já tem assim uma mesoeconomia que responde à sazonalidade mais do que a própria macro. Mas a macroeconomia, quando vai chegando perto do Natal, que a gente espera um aumento de compras, o número de pessoas empregadas aumenta, a renda também aumenta, depois do Natal a coisa diminui. Então a gente tem aí uma entidade complexa, um objeto complexo que a gente tem que entender lá fora, que possui alguns indicadores macroeconômicos e que nos ajudam a entender para onde as coisas estão indo e para onde a gente pode, eventualmente, intervir em casos mais extremos, tanto de insucesso, quanto, às vezes, por incrível que pareça, de sucesso excessivo. O Japão, quando foi mexer no crescimento econômico explosivo dele, que vinha se manifestando desde o pós-guerra, o governo só vai, de fato, tentar frear isso, porque percebe que tem uma inflação gigantesca de ativos. Qual é a conta que os japoneses fazem ali por volta já do final dos anos 80? Se o Japão é muito pequeno e uma terra vulcânica, muito pouco dali é terra agricultável, a real é essa. Então eles fizeram uma conta de que se essas terras fossem vendidas em dólar, na época, os japoneses conseguiriam comprar 3/4 das terras egressas do planeta a valor de mercado. Tinha algo errado na economia japonesa. E aí eles vão mexer. E aí eles mexem lateralmente, mas isso acaba rebatendo sobre o mercado de capitais e eles têm uma crise. Uma crise de endividamento que faz com que tenha um emaranhado de contratos e precatórios podres, coisas que não estão valendo e que engendram mais cálculos e mais confusão. Então, assim, a economia para. Eles estão até hoje patinando. Eles são muito especulativos, mas eles têm vamos dizer assim, um contingente camponês ainda muito grande na China. Muitíssimo grande. O Japão já é urbanizado desde o início do século XX. A China não, a arrancada dela, por incrível que pareça, é por volta de 2013, 2014, 2003, 2004, quando ela é aceita na antiga OMC e faz parte, então, portanto, das correntes de comércio. Ela, em termos gerais, a China se abre, entre aspas,
no comércio exterior, mas o que ela queria, na verdade, era comprar commodity e montar um parque industrial gigantesco, com o melhor da modernidade tecnológica, se possível através de parcerias com estrangeiros lá, e aí ela oferece uma mão de obra baratíssima para isso, e eles dali engrenam numa trajetória que, quando o Ocidente percebe que era um conto do vigário chinês, na verdade um estratagema, era um cavalo de Troia, eles percebem que os chineses já estão inundando o mundo inteiro com mercadorias sem valor tecnológico adicionado. Então era 1,99, era essa época. Eles rapidamente migraram para setores de mais conteúdo tecnológico, como por exemplo automóveis. Eles agora estão lançando os aviões deles certificados, então assim, eles estão escalando verticalmente o aumento da taxa de crescimento deles. É isso que eu quero dar para vocês a percepção. Se vocês forem numa cidade chinesa, vocês não reconheceriam. Porque a cidade do Ocidente hoje, de todo o Ocidente, eu estou falando de Nova York, Paris, Frankfurt, Munique, as melhores cidades do mundo, você vai encontrar lixo. O metrô é um lixo. O esgoto é um lixo. A distribuição de gás é um lixo. Nos Estados Unidos não tem um serviço médico gratuito. Se você precisar, você está ferrado. O sistema de transporte é um sistema de transporte totalmente desatualizado tecnologicamente. Se você vai numa cidade chinesa qualquer dessas que é objeto de especulação imobiliária, porque lá é uma especulação que a gente vai chamar quase que keynesiana, porque você cria uma cidade de forma planejada, essa cidade já não tem fios mais de pendurados, ela já tem a ciclovia do lado, tudo planejado. O que facilita muito a introdução da tecnologia e das inovações. Então eles montam uma cidade dessa, a cidade está vazia até a véspera da inauguração. Na inauguração, os trabalhadores que lá trabalharam passam a ocupar, muitos deles, passam a ocupar essas moradias e habitar nesses lugares. E antes eram camponeses que foram trazidos para ali para trabalhar. Então você se imagina a potência que é isso. Nós não estamos falando de um país que tem 200 milhões como nós, nem 300 milhões como os Estados Unidos. Eles têm 1,5 bilhão de pessoas, gente. Isso eu estou falando de atividade econômica macroscópica. Vocês olhavam para a China no início do século XXI, vocês não reconheceriam a China de hoje. Porque ela tinha uma atividade econômica pequena, eram as mesmas pessoas. Mas essa economia é tratada também como um indicador macro de produtividade. Bolas, esse indicador não mostra nada. O que eles fizeram foi engajar uma fração enorme de uma população numa economia de mercado industrial, tecnológica, Só que quando eles fazem isso, eles dão um salto para o século XXI. Eles não passam por todo o aprendizado que nós tivemos no século XX. Eles dão um salto, eles pegam de lá de onde nós estamos, eles aprendem com as empresas ocidentais onde nós estávamos, e dali eles pegam e vão embora. Então, é um crescimento avassalador. É uma quantidade de pessoas cuja geração nova é completamente diferente da geração anterior. Ela já vai nascer dentro de uma outra cosmovisão, uma outra possibilidade de educação, de emprego, de salário, de A distribuição de riqueza na China é muito melhor do que em qualquer país ocidental. Nós já vamos discutir se isso é bom ou mal para a continuidade do processo de crescimento. É isso? Nós estamos falando, discutindo isso tudo do ponto de vista técnico. Não tem nada de ideológico nisso. Assim, nós vamos só fazer uma pergunta. Assim, do ponto de vista do crescimento brasileiro, a desigualdade atrapalha ou ajuda? Vai ter gente defendendo que ajuda. Que é um resultado indesejável, mas necessário. Então, como macrocausas e como percepção da atividade econômica, é isso que a gente tem. Mas quando a gente desce para os microfundamentos, nós vamos encontrar uma contribuição já do Keynes. E aí já é uma contribuição teórica. Por quê? Porque quando a gente está diante do microfundamento, nós não nos damos conta de que aquilo ali, quando juntado como numa massa de bolo, quando agregado do ponto de vista econômico, né,
Agregado da mesma maneira como das demandas individuais a gente junta e gera uma curva de demanda, né? Isso, se a gente for agregando em todos os mercados, a gente chega na atividade econômica finalmente. Essa que é a ideia. Então, todo esse agregado, ele pode ser desagregado em termos individuais, de cada uma das pessoas no mundo, neste momento, tomando decisões que modificam a construção da sociedade, da realidade econômica. Por quê? Porque primeiro nós nos comportamos coletivamente, não é apenas individualmente. O que os outros fazem importa, principalmente quando nós estamos falando de empresas que estão organizadas, e o trabalho coletivo é um trabalho altamente dirigido. Então importa a construção social coletiva da realidade, cujo impacto econômico é um dos mais importantes para a existência. Por quê? Porque ele é material pra cacete. Então é claro que a igualdade, a desigualdade, o crescimento, etc., ele vai ser o que importa, de fato, ele está grandemente na dimensão material. E existe uma forma na economia que é uma forma teleológica, que ela está no início e no fim, que é a forma dinheiro, que é tudo o que é material deve se transformar em algum momento nessa energia, nessa forma dinheiro, que é uma forma invisível, mas nem por isso menos realista, participante da realidade. O dinheiro, na sua forma invisível, ele é tão concreto quanto as mercadorias que são consumidas e destruídas pelo consumo. Então tudo é parte da mesma realidade. Então quando a gente vai dentro do microfundamento, a gente tem que enxergar essas coisas acontecendo juntas. As mercadorias, o dinheiro e a decisão de cada indivíduo construindo socialmente a realidade. E aí tem uma historinha que eu costumo contar, porque é uma historinha que contrapõe muito, vamos dizer, muito às vezes o que deveria ser e explica muito como as coisas são. E aí a historinha é a seguinte, essa historinha é uma historinha para vocês entenderem o poder da escolha e como que essa escolha deve ser livre para que ela promova justiça. Ela deve ser, inclusive, livre de qualquer pressuposto legal, se a ocasião o pedir. É isso que essa historinha vai contar. Eu não estou dizendo que eu defendo isso, não. Mas é que para a historinha ficar mais interessante do ponto de vista pedagógico, eu vou associar ela a uma decisão que combina informalidade e ilegalidade com uma situação de legalidade e de injustiça. Então, é um paradoxo que eu não peço que seja resolvido, mas ele nos ajuda a pensar o conceito de demanda efetiva, ok? A história, economistas adoram história, então vou contar uma também. A história começa com alguém batendo na casa do Keynes. E aí o Keynes atende a porta. E aí tem um vendedor lá, um sujeito que trabalha na TV a cabo. Na época do Keynes não tinha essa TV a cabo, portanto não é o Keynes economista, é um homônimo dele. E aí o sujeito da TV a cabo fala, olha, eu vim fazer uma oferta aqui, eu sei que o senhor tem um ponto na sala, nós queremos fazer uma oferta de um ponto no quarto também, que é sempre agradável, nós estamos dando uma televisão aqui, muito mais barata, que o senhor vai poder adquirir também, a preço de custo. E aí, quais são as condições? A condição é o seguinte, o senhor vai pagar 2 vezes mais do que o senhor paga hoje por um ponto só. O senhor vai pagar dois pontos. Você vai pagar o ponto da sala, então se o senhor pagava, sei lá, R$50 por um ponto, o senhor vai pagar R$100 agora pelo ponto. E aí o Keynes ficou olhando para a cara dele como que é isso, não está me valendo a pena. Eu não vou realizar essa transação. Eu vou guardar o meu dinheiro. Eu vou esperar. Eu não vejo vantagem nenhuma em fazer isso. E aí o sujeito, quando recebe esse não, ele fala assim, olha, doutor, eu sei que dobrar o valor para um negócio que o senhor não vai estar assistindo ao mesmo tempo as 2 televisões é meio uma coisa insana e imposta para o consumidor para empurrar a televisão aí. E depois o senhor vai ficar pagando isso aí. A pessoa mais ignorante, ela até aceita, porque ela vê a televisão na mão dela e ela não vê o quanto que ela está pagando por aquela televisão. Então eu vou fazer um negócio para o senhor.
Se o senhor me der 50 reais, eu vou fazer esse segundo ponto para o senhor e fica só entre nós dois. Eu nunca mais, o senhor vai precisar fazer nada a respeito disso. E o Keynes olha aquilo e ele tem diante dele duas escolhas que eu queria que vocês avaliassem esse nosso Keynes a tomar uma decisão ou não tomar uma decisão. Na primeira condição, o que é gasto dele, e essa é a decisão, eu gasto ou não gasto? A segunda decisão, eu gasto com a empresa e vou dormir tranquilo que eu estou na legalidade, mas eventualmente essa decisão é uma decisão ruim do ponto de vista econômico, ou eu tomo a decisão de topar o que esse cara está fazendo, que tem claras vantagens econômicas, mas eu vou dormir um pouco mal com a culpa de estar contando com a informalidade para o meu bem-estar social. E aí, a primeira hipótese, se ele desse na mão da TV a cabo, esta TV a cabo em particular está muito endividada. Então, o que é gasto dele vai virar renda da empresa, receita da empresa. Esta empresa vai pegar os 50 reais dele, melhor, os 100 reais dele, e vai distribuir entre os vários tipos de gasto que ela tem lá. Ela vai pagar os salários, ela vai comprar os materiais para manutenção, para poder botar o negócio funcionando, e ela vai também pagar os juros da dívida enorme que ela contraiu para poder chegar até ali. Então, daqueles 100 reais, vamos imaginar que 70 reais vão ser para pagamento de juros. Essa empresa está muito endividada. Então, o que é gasto do consumidor vira renda da empresa. Agora, o que é renda da empresa também vai virar gasto da empresa. E ela está escolhendo gastar, ou sendo forçada a gastar, dedicando 70% do que foi renda dela para os bancos. Agora, o que é gasto dela vira renda dos bancos. E os bancos, o que fazem com isso? Os bancos eles têm uma lucratividade gigantesca. Empregam muita gente, mas a lucratividade é muito pouca gente perto do dinheiro que eles movimentam. Então acaba que a lucratividade é muito grande. E, portanto, o lucro dos acionistas também é muito grande. E aí, um pedaço grande deste gasto que foi direcionado aos bancos, virou renda dos bancos, agora ele vai distribuir como gasto para os seus acionistas. Então, no caminho do Keynes, o consumidor está pegando 70% vezes, vamos dizer, 50%, 35% do que ele estava gastando e direcionando para um conjunto muito pequeno da sociedade. Esse é um caminho dele. O outro caminho é aceitar a oferta do nosso informal trabalhador. Ele vai te propor, então, levar metade, 50 reais, o teu gasto, o que é gasto seu, vira renda do trabalhador. Esse trabalhador pega esses 50 reais e vai levar para a comunidade dele. E agora ele vai pegar 10 reais e vai pagar a professora da escola dos filhos dele. Ele vai pegar 10 reais e vai pagar a mercadoria, a mercearia que ele está devendo lá. Ele vai pagar 10 reais e vai pagar o professor de ginástica da mulher dele, que é de lá também. E ele vai pagar 10 reais e vai comprar um terno novo que tem lá na rua, que a moça do lado é costureira e está fazendo e está vendendo. O que é gasto dele vira renda na comunidade. Agora vamos ver quais são os gastos da comunidade. O que o Keynes chama de gasto, de princípio da demanda efetiva, é o circuito que se estabelece de formação de gasto-renda e que forma na sua esteira atividade econômica. Então, a atividade econômica, a causa dela é o gasto em uma determinada direção. Não é um gasto imaterial, como é o gasto realizado no modelo do equilíbrio geral, onde a moeda é apenas um meio de troca, se encontram preferências e excedentes. Não. Nós estamos falando de um gasto concreto, que agora vai ser geograficamente determinado
e também temporalmente. Portanto, esse gasto agora faz parte de uma história e de uma geografia. Então já faz sentido você falar sobre uma geografia econômica, um princípio da demanda efetiva. Algo que não fazia sentido no neoliberalismo, nem fará, nunca. Então, o tratamento adequado de cada uma das diversidades do território brasileiro, da sua cultura, das suas atividades econômicas, das suas especializações de trabalho, das suas relativas dotações de capital e tecnologia, exigem políticas públicas que sejam adequadas às várias realidades, porque senão corre o risco da gente gastar dinheiro à toa. É a história da seca do Nordeste. Enquanto não foram perguntar para o sertanejo lá qual é a causa da seca, o sol bebe a água. Jamais teriam enterrado a água em cisternas. E acabaram com o problema, literalmente. Acabou o problema de corrupção e sangrias de décadas, de açudes de políticos corruptos que secavam. Então, era a transposição do São Francisco e a Constituição de Cisternas. São noções que estavam ao alcance desde sempre, mas que necessitaram políticas voltadas para uma estratégia do território. A infraestrutura e o desenvolvimento da estrutura depende de uma geoestratégia, de uma geoeconomia. Por exemplo, a produção de grãos no Brasil está no nosso interior e os portos estão muito distantes e espalhados por um litoral. Quais são os melhores caminhos? Quais são os melhores modais? Porque se a gente conseguir responder essas perguntas, levando demanda efetiva, atividade econômica, levando gasto e renda para as várias localidades do Brasil, a gente consegue ter um padrão de ocupação mais homogêneo e de maiores perspectivas a longo prazo. Vocês compreendem? Então não é mexendo na taxa de juros e apertando o cinto da economia que a gente consegue obter o melhor da economia. A gente tem que, em primeiro lugar, compreender ela do ponto de vista microeconômico, o princípio da demanda efetiva, onde existe atividade econômica, onde ela é sustentável, da onde ela depende de outros centros e de outras conexões, e que, portanto, a gente possa estabelecer fluxos dentro do território nacional. É através destes fluxos que a gente vai compreender, vamos dizer assim, a vibração da atividade econômica. Porque ela é uma vibração. E naqueles territórios onde a atividade econômica ela é densa, ela é luminosa, nós já estamos falando dos centros econômicos, para onde convergem os gastos, para onde a renda é elevada e os gastos dessa renda elevada retornam para ali mesmo, como se fosse o centro de uma estrela que é realimentado e que irradia demanda efetiva, porque ali é a ação de valor. O valor é capturado pelos centros prósperos, principalmente na forma financeira dos lucros, juros, aluguéis, portanto, de uma forma rentista. E não através de inovações tecnológicas permanentes, nem de ousadia econômica de forma nenhuma. Então é uma elite que não corre riscos, é uma elite que é muito bem remunerada por não correr riscos. Isso eu não estou falando só do Brasil, não. Eu estou falando de todas as elites mundiais ocidentais. Hoje vocês vão encontrar isso em todas as cidades do mundo. Nos Estados Unidos, a Rede Bandeirantes, hoje eu estava andando de carro, um rapaz lá que é correspondente, ele divulgava que na cidade onde ele está, Dallas, acompanhando o jogo de basquete, ele via miséria. Povo de rua. Então, o que o Ocidente hoje enfrenta com o seu neoliberalismo é a expressão da decadência econômica macroeconômica, macroscópica. A atividade econômica está estagnada no Ocidente há muitos anos. O investimento público e privado no aumento do bem-estar social para a população como um todo é praticamente inexistente, e para aquelas
segmentos mais prósperos, é ainda assim insuficiente. Se vocês forem em Wall Street, se vocês forem em Manhattan, vocês vão ver decadência. E ali reside e trabalha a elite mundial. Vocês percebem? Então, o princípio da demanda efetiva, ela é uma espécie de uma corrente elétrica. Então, naqueles lugares onde a gente percebe mais corrente elétrica, mais densidade de atividade, é onde a gente vai observar crescimento, eventualmente, e irradiação para outros centros menos prósperos. Aqueles territórios aonde a demanda efetiva não chega, ninguém gasta, o gasto é todo dirigido para fora e não gastos de fora para dentro, o que você vê é estagnação e decadência, desemprego, miséria. Então, o princípio da demanda efetiva explica completamente a formação de centros prósperos e periferias atrasadas e decadentes. A questão é quando os centros prósperos começam a exibir decadência. Isso começa a dar sinais de que a elite próspera já não está mais ali. Ela já está abandonando mesmo os grandes centros prósperos. E isso é um péssimo sinal. Porque em algum momento, com um aumento em toda a parte da desigualdade desenfreada, dos contrastes entre o centro e a periferia, nós estamos falando aqui do caos planejado. Vocês percebem? Durante o encontro dos engenheiros, no final de 2021, a eleição foi em 21, né? Quando foi? Foi agora, 23, né? 22. Foi em 22 a eleição. Então, no final de 22, eu fui chamado lá no espaço de discussão dos engenheiros para apresentar propostas. E eu fiz um diagnóstico da ascensão da extrema-direita no Brasil e no mundo, como sendo explicado pelos contrastes entre o centro e a periferia em todo o mundo. E de que maneira que os pobres viam o avanço da miséria, o que é bem diferente, que os pobres são parte da economia de mercado, a miséria não é mais, a miséria é caos. E em toda parte, os pobres assistindo à aproximação do caos, têm feito opções políticas radicais, que inclusive chegam ao limite de suspender os próprios princípios iluministas da humanidade. Os direitos humanos, essa coisa toda. Então já tem gente hoje que defende que isso seja suspenso diante do avanço do caos. Pobre defendendo isso. E aí qual é o remédio social que se deve dar? Deve partir do próprio Estado Nacional com as suas elites, onde elas forem sensíveis. Aparentemente, só na Escandinávia, que a gente assiste alguém, elites sensíveis com essa questão. O resto do mundo todo não há. Ah, não, na Alemanha não, na França não. Olhem o que acontece como resultado do avanço da extrema-direita nesses lugares. Isso já é sinal de que as elites locais elas já abandonaram seus grandes centros urbanos. E eu diria para vocês, a própria industrialização nos modelos do século XIX e XX. A própria urbanização nos modelos do século XIX e XX. Quer dizer, hoje o capital está sendo literalmente acumulado na forma financeira. Mesmo pelos ultrabilionários. É claro, eles controlam as principais empresas do mundo. Mas essas empresas do mundo, o movimento delas é interromper investimentos e produzir dividendos para a acumulação das famílias. E aí com isso... que é caixa, o que significa dizer que ela não está investindo. Ela está acumulando muito mais dinheiro que ela vai distribuir para as famílias que são proprietárias. E esse dinheiro, para onde vai? Esse dinheiro ele realimenta novamente essa ciranda de acumulação financeira. Então é uma pirâmide que os próprios ultrabilionários sabem que algum dia vai desmontar.
E aí então importa saber quais são os ativos reais que eles estão constituindo nesse momento. E quais são os ativos de políticos, né, de poder também. Eu não vou responder isso agora nesse momento. Eu só queria falar para vocês que existe um princípio microeconômico, microscópico, que é a demanda efetiva, e que quando a gente começa a enxergar, por exemplo, quando as empresas dos Estados Unidos começam a não mais reinvestir a sua acumulação, elas distribuem para os seus acionistas, qual é o impacto disso do ponto de vista de demanda efetiva macroeconômica? É claro que é negativo. É claro que atua no sentido da destruição de empregos. Vocês percebem? Porque quando as empresas não investem, há uma tendência de estagnação econômica e não de crescimento da atividade. Como isso acontece? Acontece através de relações circulares de determinação no nível do princípio da demanda efetiva, no nível microscópico. Isso é importante entender. E quais são essas relações circulares de determinação? Ora, no nosso caso keynesiano aqui, quando a gente escolhe colocar na mão do menino lá, ele vai levar para a sua comunidade e aquele nosso dinheiro vai ajudar a manter emprego em um monte de lugares ali. Se não fossem os nossos recursos, de repente, alguns perderiam emprego lá na comunidade dele. Ao perder emprego, eles deixam de consumir. Ao deixar de consumir, no instante seguinte, diminui o faturamento das empresas. Vamos imaginar que eles comprassem nas lojas americanas lá do bairro, que é cotada em bolsa de valores e pá. Quando eles perdem o emprego, eles deixam de comprar nas lojas americanas. Quando as lojas americanas deixam de ter aquela receita que ela tinha, ela de repente começa a não mais fazer lucro, começa a fazer prejuízo. A atitude das lojas americanas é desempregar. Claro, todo empresário vendo o prejuízo, ele vai querer conter o prejuízo mandando gente embora porque não precisa de tanta gente. A atividade econômica diminuiu. Ao diminuir a atividade econômica e o número de empregados, no instante seguinte é menos gente para comprar. E essa coisa aprofunda através de relações circulares de determinação o processo de ascensão da atividade econômica ou do seu encolhimento. Faz com que a resultante, aí sim a gente tem um efeito macroscópico, a resultante da atividade econômica, em cada momento, aponte para a acumulação ou para o encolhimento. Ou você tem um aumento da atividade econômica em cada momento desse que nós falamos, pensando no Brasil, qual é a resultante nesse momento da atividade econômica? Ela está em ascensão ou ela está em encolhimento? Se a gente olha os noticiários do jornal, parece que nós estamos encolhendo. Porque o pessimismo é gigantesco com os gastos públicos, com o desequilíbrio fiscal, com as taxas de juros que têm que ficar elevadas, porque isso leva à inflação. Então, as relações circulares de determinação do neoliberalismo, se é que elas existem, são completamente pouco realistas quando a gente compara com as nossas, porque para nós, nesse momento, olhando o emprego, olhando a renda, nós estamos em ascensão. E, portanto, se a resultante está apontando para cima, significa que a tendência é crescer mais, não é crescer menos. A menos que haja um fato novo na economia. Como que isso acontece, professor? Imagine a situação contrária, em que o gasto público aumenta e, portanto, a demanda efetiva também aumenta. Gasto do governo vira renda da sociedade. Ok? Nas suas mais variadas formas. É a ponte que está sendo construída, é a prefeitura que está construindo, que está abrindo o hospital que estava fechado, que contratou gente, está tendo concurso público. É demanda efetiva para todo lado. Então, quando o Estado Nacional gasta, a demanda efetiva ela tem um impulso. Nesse momento, esse impulso está fazendo diferença. E as empresas estão percebendo isso. Porque as empresas estão faturando mais, e quando elas faturam mais, elas têm o impulso de contratar mais gente. Porque elas estão percebendo o aumento da atividade econômica. Elas não querem perder venda. Elas querem abrir os postos de trabalho em toda parte, ocupar o mercado.
E aí, portanto, quando elas contratam mais pessoas, são as próprias empresas, é o próprio capitalismo privado que vai dar continuidade ao crescimento da atividade econômica. Em tese, esse gasto não precisa ser repetido indefinidamente e nem tampouco ampliado. O que ele precisa fazer é ser bem dirigido, bem canalizado, de maneira que o gasto público corresponda à potencialização do aumento da atividade econômica. E esse gasto público, o melhor dele, o mais fino de todos, o que melhor potencializa o aumento da atividade econômica, são os gastos públicos em infraestrutura, combinado com os gastos privados. Vocês compreendem? Isso, exatamente. Então, a atividade econômica, ela possui canais. E dependendo desses canais, a gente vai compreender o que está acontecendo com o todo. E ela tem microfundamentos. Agora, qual é a importância do crescimento econômico para um país? A gente entende a importância, todos os brasileiros, todo mundo ocidental entende a importância do combate à inflação. De como é importante o Banco Central ser independente, gerenciar, na dúvida, taxas de juros elevadas contém o input inflacionário e, portanto, evitam problemas posteriores. Todo mundo entende isso. Mas será que as pessoas entendem a importância do crescimento econômico continuado? Ou do apoio dos estados nacionais às suas elites capitalistas para que elas continuem crescendo, eventualmente para fora das bordas nacionais, que o sucesso de um determinado capitalismo nacional através das suas empresas privadas tenha um sucesso tal que possa ter um transbordamento para a vizinhança? E, portanto, aqui nós estamos discutindo qual é o papel do Estado brasileiro na ocupação econômica da América do Sul por empresas brasileiras e da África Ocidental pelas empresas brasileiras. Porque existe ali um mercado potencial, assim como existe também na América do Sul. E aí a gente tem que conversar sobre infraestrutura. Porque não é através de ideologia, nem de caretada, que você promove a integração entre os povos. É através da constituição de infraestrutura. Para que você possa ter um efetivo enlace de demanda efetiva. Então, eu dei um exemplo há um tempo atrás aqui para vocês, vou repetir. Hoje é possível você pegar uma estrada em Rio Branco, alugar um automóvel em Rio Branco e subir para Cusco, numa estrada. E depois descer do outro lado da montanha e até o Pacífico, no Chile, e voltar de carro. É uma viagem fantástica que os brasileiros estão começando a descobrir, mas que só é possível se nós tivermos a estrada. Ah, legal, isso funciona para o turismo no Brasil e funciona para o turismo lá. Há uma troca de demanda efetiva. Então, em vez das pessoas viajarem para Miami, de repente começa a viajar um para o outro, e, poxa, é demanda efetiva que é retida aqui, em vez de ser mandada para lá. Ganha, ganha. É esse tipo de coisa mesmo que se busca fazer. Né? Para vocês terem uma ideia, essa estrada permitiu o aumento das vendas dos fabricantes de ônibus brasileiros para as operadoras de transporte na região, porque agora eles começaram a estabelecer linhas permanentes. Ônibus, você pode ir de ônibus se você quiser. Isso é muito pior, né? Mas então, tem muita gente que vai gostar. Então você abre as possibilidades das trocas culturais. Essas são muito mais permanentes a longo prazo. Então, gastos com infraestrutura têm um poder de construção social da realidade muito forte para as gerações futuras como legado. E é por isso que é tão importante. Aquela infraestrutura que é do interesse do grande capital, ela é realizada em toda parte. Então, as trocas internacionais, o livre comércio, a integração internacional, a inserção, tudo isso acontece. O difícil é a gente imaginar a infraestrutura urbana, porque essa está voltada para o mercado interno.
para a potencialização de um mercado interno. Então a gente já começa a assistir aqui propostas e estratégias diferentes para o crescimento, por exemplo, no Brasil. Vai ter gente, como no passado o Fernando Henrique Cardoso, que defendia na teoria da dependência dele uma dependência positiva, onde a gente cada dia mais exportasse para o exterior e com isso a gente acumulasse demanda efetiva para promover o nosso desenvolvimento econômico, com maior justiça social, diminuindo a desigualdade de riqueza através do crescimento econômico. O que é uma ótima ideia, porque você não precisa tirar do rico para dar para o pobre. O rico pode ficar mais rico e o pobre pode ficar menos pobre quando ocorre o crescimento econômico. Se isso acontecer, nós já estamos produzindo um desenvolvimento econômico clássico, no sentido do século XX. A esse ingrediente tem se somado a dimensão socioambiental. Então, assim, em que medida que o desenvolvimento econômico, o crescimento da atividade econômica provoca impactos ambientais e sociais que geram problemas ou, vamos dizer assim, custos futuros para gerações futuras. Então, se os custos forem elevados demais ou os riscos forem elevados demais, eventualmente aquele crescimento econômico não interessa. E a gente vai ter que tomar decisões de gasto-renda diferentes, como sociedade. Compreenderam? Então isso é muito recente. Essa contribuição para a teoria do desenvolvimento, ela não foi incorporada devidamente pelos meus mestres, entre eles a Maria da Conceição Tavares. A professora recentemente falecida, eu dei para vocês a oportunidade de assistir um documentário que não tem circulação pública, mas ele é um documentário muito bem feito, que todos nós gostamos, nós que nos consideramos discípulos da professora Maria Conceição Tavares. E não é a primeira perda, nós já perdemos outros mestres também. Então está sendo muito difícil para nós cruzar esse processo das primeiras décadas do século XX, onde o neoliberalismo está sendo absolutamente triunfante a partir de meados da primeira década. Então até entre 2003 e 2015, a gente pode incluir os 2 anos do Fernando Henrique Cardoso nisso, o neoliberalismo foi afastado da política pública. Nos 2 últimos anos do Fernando Henrique houve isso também. Mas em 2015, 2016 houve um golpe, como vocês sabem, onde o neoliberalismo mais puro prevaleceu. E aí as políticas de desenvolvimento econômico fracassaram, passaram a ser desprezadas. E tudo que passou a ser feito é exclusivamente aquilo que é do interesse do grande capital. Em geral, do grande capital internacional. Aquele que é favorecido, ou os segmentos da sociedade brasileira, que são favorecidos com a inserção, do aprofundamento da inserção internacional. Então é um modelo do Brasil Fazenda, onde o Brasil desenvolve as suas competências de fazenda, até a agroindústria, mas, em princípio, a agroexportação e a extração de minérios, incluindo petróleo, e através dessa focação como fazenda, a gente gera excedentes exportadores que ajudam a importar tudo demais, não é necessária indústria. A questão é que você não vai ter condições de sustentar populações urbanas nos níveis em que nós temos hoje. A gente só tem essa qualidade de vida nas cidades porque a gente ainda experimenta um certo grau de industrialização. Senão nós teríamos uma vida comparável à África subsaariana. O nível de miséria nas cidades seria comparável a Joanesburgo. A diferença entre São Paulo e Joanesburgo é que São Paulo tem indústria. Então seria igualzinho. Que são oceanos de miséria cercados de um núcleo muito pequeno de prosperidade urbana. Sair de noite não é confiável, mesmo dentro dos enclaves brancos. Pra vocês terem uma ideia. Não tem luz para todo mundo, ela é incerta, internet não pega, você não é aconselhado a sair. Eu tive na cidade de Cabo. Eu passei por uma experiência muito difícil. Eu estava na porta do hotel, vou contar rapidamente. Na porta do hotel, e aí fui falar no orelhão público, na minha casa, ligar a cobrar. E aí, quando eu estava lá, veio um rapaz me pedir dinheiro. Um rapaz com inglês, muito sofrível, visivelmente vindo de alguma outra parte da África, onde não se falava inglês. E ele, humilde ali. E aí para um carro lá na rua, e salta um branco, louro, e vem vindo, e na mesma hora ele pergunta para mim, o que esse cara está fazendo? Eu falei, nada.
E aí ele pergunta pro sujeito o que você está fazendo, e nessa hora ele já está dando um soco na cara do rapaz e abrindo a cara dele de sangue. Eu, na mesma hora, pulei em cima desse louro e afastei ele do rapaz. Vocês têm noção de como ele ficou revoltado comigo? Ele também queria bater em mim? Ele saiu revoltado, foi embora, batendo na porta, dizendo: o que você tiver, você vai merecer. Eu coloquei o rapaz de volta sob seus pés e dei lá, sei lá, 5 euros para ele, eu não sei exatamente o que eu tinha na época, e mandei ele se tratar. Ele me agradeceu e ele foi embora. Não há nada de diferente entre a miséria lá e a miséria aqui. O que é diferente é a atitude da elite e o distanciamento dessa elite. É um oceano de miséria, no meio de enclaves de prosperidade onde a vida não é boa. Então, o neoliberalismo ele passou a construir isso no Brasil novamente a partir de 2015 e isso se propaga, inclusive por dentro do governo Lula. O neoliberalismo continua orientando as políticas fiscal e monetária do governo Lula. Em parte porque o Banco Central é independente, então a política monetária não pertence à democracia brasileira. Ela é dirigida exclusivamente pelos bancos, que são capazes de influenciar ali. E a política fiscal tampouco responde aos problemas brasileiros, a uma análise microeconômica de necessidade de investimentos, de potencialização de emprego e renda, de diminuição de desigualdade. Nem tampouco de desenvolvimento sustentável. O que se observa como atividade econômica de investimento, muitas vezes se dá contra o patrimônio público, na ocupação de praias, na ocupação de florestas. Então, esse capitalismo selvagem, que é parte da história dos próprios Estados Unidos, ele hoje está sendo implantado no Brasil. Já vem sendo a revelia do governo federal, que vem perdendo, inclusive, condições de exercer o seu papel como Estado. O BNDES desembolsou cerca de R$1 bilhão, se eu não me engano, um dinheiro muito grande, do Fundo Amazônia para a Polícia Federal enquadrar a Amazônia. Foram capturadas, sei lá, 600 balsas de garimpo, não sei quantos caras foram enfrentados, porque a criminalidade estava fora do controle, aquele território não nos pertencia mais, vocês compreendem? Um pedaço grande do agronegócio passa por ali. Não dava para continuar. Senão, quem ia ocupar a Amazônia eram os bandidos. Então, até a gente ter um modelo de ocupação da Amazônia, a gente não pode parar de discutir isso, como brasileiros, como interessados em economia. A segunda via, fora da via primária exportadora, é a via do mercado interno. A via do mercado interno se propõe a você transformar a tua miséria em oportunidade. E ela é consistente, por exemplo, com um programa de renda mínima, um programa Bolsa Família, onde você injeta demanda efetiva onde não há, aonde você vai encontrar a miséria. E aí, este recurso, esta demanda efetiva, ela vai ser usada para consumo. Eu mostrei isso para vocês, porque a subsistência, uma vez, já estava garantida. Esse consumo, ele é normalmente dirigido para o entorno. As pessoas compram roupas, compram alimento. E aí, com isso, você dinamiza a demanda efetiva das localidades. O efeito do Bolsa Família e das aposentadorias sobre boa parte dos 5.700 municípios hoje espalhados por esses rincões é gigantesca. É este recurso que mantém níveis mínimos de emprego, muitas vezes na informalidade. Existe um dispositivo do IBGE, que é obrigatório, do Ministério do Trabalho, que é obrigatório de preenchimento pelas empresas, anualmente, onde você registra o número de empregados com carteira de trabalho que você possui, quantos que você tem de estagiários, quanto você tem, papapá. Informalidade não entra. Existem municípios onde o número de empregos é 3, 4, com uma população de 10 mil pessoas. Por quê? Porque a população está empregada de maneira informal. A atividade econômica é informal, o que significa dizer que ela não é capturada nas estatísticas oficiais de atividade econômica. Então, quando a gente entrega a Bolsa Família ali, quando a gente entrega a aposentadoria e ocorre um gasto numa lojas americanas, num transporte
da prefeitura, num pagamento de impostos, em coisas dessa natureza, numa conta de telefone, numa conta de luz, você captura como atividade econômica. E isso é atividade econômica nova naquela localidade. E é uma chance de que ela fique, em parte, aprisionada por ali. Atraia pessoas de fora, eventualmente. Então, apostas. Vou dar um exemplo para vocês. Existe um lugar chamado Santa Rosa do Rio dos Ventos, que fica no interior do Rio Grande do Norte. Um lugar miserável, mas que fabrica um queijo delicioso, com a cabra mirrada que eles têm lá. Foi para lá um projeto da USP e deu uma certa notoriedade para os queijos do lugar. E os fabricantes de queijo do lugar, que eram pequenininhos, começaram a receber encomendas de fora dali. Aquilo mudou a vida deles. Porque começou a ter uma demanda efetiva. Então, às vezes, pequenas coisas desses lugares geram grandes transformações do ponto de vista de qualidade de vida. Diminuição dos extremos de periferia que nós temos no país. Porque vocês imaginem que num lugar como Santa Rosa dos Ventos, existe uma elite e existe uma periferia. Então, em todo lugar, é próprio da atividade capitalista gerar desigualdade e, portanto, relações de centro-periferia. Então, cabe ao Estado atuar de maneira a diminuir esse processo espontâneo de formação. Essa formação se dá num princípio microscópico da demanda efetiva. Cabe a cada um de nós, individualmente, nós construímos história quando fazemos a escolha e, portanto, voltando ao final da aula, no fim da nossa historinha, esse nosso Keynes tinha diante de si uma escolha que era mais justa, porém que compartilhava da realidade de informalidade que não é enxergada por nenhuma economia formal, ou você atuaria na economia formal, eventualmente até aprofundando o processo da injustiça social, mas estando na informalidade / ilegalidade. Vocês vejam que essa decisão é tomada todo dia por nós brasileiros. Okay? Do ponto de vista do governo, as políticas públicas têm que estar atentas a todas essas realidades, de maneira a potencializar o processo de crescimento econômico e o processo de desenvolvimento. Se vocês olharem ali, para terminar um pouco da nossa discussão, a importância do desenvolvimento / crescimento não é apenas uma questão semântica e teórica, porque tampouco diz respeito apenas à melhoria da qualidade de vida da população. O que aquele gráfico mostra ali para vocês é que o crescimento ao longo das décadas e ao longo dos séculos determina a hierarquia entre os países. Por que tamanho é documento? Então, se uma economia cresce continuadamente durante 20 anos, como a economia chinesa, a 10% ao ano, quando a gente olhar no final do 20º ano, ela é um monstro perto do pequeno animalzinho que ela era 20 anos antes. 20 anos antes ela não incomodava ninguém em termos internacionais. Agora ela senta na mesa dos principais países do mundo. As decisões que acontecem dentro do território chinês, pelas empresas e pelo governo, interferem sobre toda a economia global. Então, há dimensões de correlação com o poder que vão nos ensinar de que se um país quiser e uma sociedade territorial quiser modificar a sua posição dentro da hierarquia internacional, aumentando a condição de bem-estar social, não apenas para as suas elites, mas para toda a sociedade, se houver esse projeto será sabotado como uma ameaça àqueles que se encontram estabelecidos nessa hierarquia. Então, só é possível qualquer projeto de país numa democracia se essa democracia compreender o conceito de soberania nacional, de afirmação do seu projeto nacional a despeito das rivalidades internacionais. É para isso que é tão valioso um homem como Celso Amorim, que foi um diplomata e que hoje é aconselhador do governo. Porque é uma pessoa que compreende esta complexidade da realidade, principalmente o fato de que nós somos subordinados.
principalmente o fato da qualidade da nossa subordinação ser quase colonial. E pelo fato de que os modos de dominação, os instrumentos de dominação, hoje não são necessariamente o poder das armas, mas muito mais a ação de um complexo, que é muito comparável ao complexo industrial, militar, tecnológico norte-americano, e que atua em termos internacionais, de forma muito conhecida, mas um outro complexo que se complementa a ele, dessa dominação internacional, e que vai ser formado pelos bancos, pela mídia corporativa e pelos sistemas judiciários de cada país. E é nesse sentido, da crítica, da coalizão dos Supremos Tribunais Federais, dos sistemas judiciários com o capital financeiro, é hoje uma unanimidade entre a direita e a esquerda. Pelo contrário, a direita ela é até mais ousada do que a esquerda, propondo a demolição dos bancos centrais. Claramente querendo que a atuação dos bancos se dê de forma selvagem, sem nenhum constrangimento, nenhuma fiscalização. Isso não vai acontecer, eu espero. Porque aí você não ter mais transparência sobre o que é feito com uma massa gigantesca de recursos aprisionados lá na esfera financeira. Então, assim, em certo sentido, o complexo financeiro, midiático, jurídico, ele atua nos tempos de paz, garantindo as estabilidades de mercados e, portanto, o ordenamento social. Vocês percebem? A atitude conservadora, ela se complementa a um neoliberalismo no sentido de desejo de promoção da desigualdade social, do enriquecimento de uma minoria, num ambiente de paz social. De ordenamento, vou dizer de paz social, porque isso não vai acontecer. Nós vamos ter sempre polícia dando tiro na favela da Maré, mas de um certo ordenamento social, que confere um certo conforto para as elites. Vocês percebem? Então, esse complexo midiático, jurídico, financeiro e primeiro financeiro, ele tem dominado o Brasil desde 2015, de uma forma muito mais profunda do que tem feito em outros países, mesmo da América do Sul. Nós hoje somos a capital internacional do neoliberalismo. Não tem nenhum outro país no mundo que esteja implementando há tanto tempo, de forma tão consistente, reformas neoliberais, que tenha impedido transformações urgentes que são postergadas, procrastinadas e que geram tensões dentro do país. Tensões, inclusive, políticas, conforme eu acabei de falar. Então, eu vou ficar por aqui. Eu acho que a gente conseguiu explorar com uma certa exaustão os principais temas ligados à atividade econômica, ao crescimento econômico e ao desenvolvimento econômico. Gente, esse é um assunto que não termina e ele volta toda hora, porque o neoliberalismo ele tende à contração econômica. Isso tem limite. Então, nesse momento agora, a gente pode ter uma leitura como o mandato do PT, como sendo um mandato de alívio de pressão social, que vinha chegando num limite às vésperas da eleição. Um grau de polarização no país insustentável, próximo de uma guerra civil. Então, ao menos o que se espera é que esse mandato do Lula, mesmo com os gastos fiscais, com arroz comprado, com isso, com aquilo, mesmo com todos esses erros da Marina lá, impedindo a coisa da exploração lá na margem, com todos os equívocos do PT, ainda assim ele vai estar atuando como um alívio de emprego, renda e, portanto, de percepção de bem-estar social. Gente, eu espero que vocês tenham gostado.